Amém. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. É o tema da nossa festividade. Amém. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Se você quiser botar nos slides, tem. Queridos, eu sou batista, amém? E batista, ele prega com slide. Tem problema para você? E batista, ele prega só 3 pontos. Depois ele faz a conclusão da mensagem, amém? Só que Deus me deu 7 passos hoje para a gente pregar aqui nessa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu compartilhar com você enquanto você procura, ou se não achou, está aqui na tela para você ver. Ó. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Você pode repetir comigo? Antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Podem assentar em nome de Jesus. Queridos, eu vim lá de São Gonçalo, uma cidade perigosa em São Gonçalo, no município do bairro que eu moro, é Jardim Catarina. É uma cidade muito perigosa. Ontem eu vi um barulho aqui atrás da casa do pastor Ricardo, e foi de uma chapa de aço caindo no chão. Eu falei, caramba, aqui também dá tiro, igual lá. E lá é um lugar que você não precisa no final de ano ter fogos, porque tem rajada de fuzil, de 38, de ponto 30, de ponto 50, tudo isso rola lá. Mas tem que alaçou mentiafá, mas existe um povo que está orando para isso cair. E desde quando nós, como igreja, começamos a orar, Deus enviou o exército para lá. E na primeira semana que o exército chegou lá, ele acampou 1 mês no nosso bairro. E hoje não tem barulho de tiro, nem de ponto 50, nem de ponto 30, nem de fuzil, nem de 38. Ele precisa irmão lá e diga assim: se você orar, coisas extraordinárias acontecem. Queridos, eu vou pregar sobre isso aí, porque o camarada que me convidou, ele falou assim: já que ninguém prega em Pedro, eu vou botar esse carioca para pegar em Pedro. E eu fiquei pensando, mas quem é que pega nas cartas de Pedro? Eu nunca vi ninguém pregando em 1 de Pedro, nem 2 de Pedro. Eu já vi os outros pregar nos evangelhos, já vi pregar em todas as outras cartas, mas em Pedro, eu confesso que eu nunca vi ninguém pregando. Eu falei, caramba, logo eu vou pregar. Mas antes de falar um pouquinho de Pedro, eu quero trazer à sua lembrança um texto de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queria que o seu irmão lá diga assim: Deus está cooperando para que todas as coisas sejam cheias de sinergia de Deus e vão atrair coisas do Espírito para a sua vida. Você crê? Diga amém? Amém. Querido, do texto de Romanos capítulo 8, verso 28, diz que sabemos. Quem faz teologia aqui? Levanta a mão. Os teólogos aí, o que vocês sabem? Porque o versículo que eu citei, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante que o texto ele não está dizendo que o ímpio sabe
Mas o texto, o versículo que eu lhe citei nesse momento, ele não diz para mim nem para você que aquele que se formou em uma faculdade sabe. Ele não diz para mim e para você que aquele que é formado em letras na língua portuguesa brasileira, ele sabe. Mas vira para o seu irmão lá e diga assim, Romanos 8, 28. Deus está dizendo que você que sabe. Gostou, Biafá? Porque esse texto é para crente, não é para ímpio. Porque esse texto é para filho de Deus e para não filho. Porque esse versículo é para aquele que tem pouco conhecimento. Esse texto, queridos, é para alguém que sabe alguma coisa. Vira para o seu irmão lá e pergunta, você sabe alguma coisa? Então para de ser ingrato e compartilha comigo. Porque eu quero crescer. Bediar no Biafá. A Bíblia diz que ele deu alguns para pastores, apóstolos, mestres e evangelistas. Eu vou crescer contigo, irmão. Biafá, eu vou crescer nessa unidade chamada corpo de Cristo. Não tem crescimento fora do corpo. Não tem crescimento fora da igreja. Não tem crescimento longe de Jesus. Glória a Deus. Não dá para crescer sem Jesus. Existem dois tipos de pessoas na igreja hoje. Eu não sei quem você é, eu também não quero afirmar que você seja uma delas. Mas existe o salvo e existe o filho. O salvo é um sujeito muito interessante. Ele reconhece a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele reconhece que Jesus morreu e o salvou. Ele reconhece, no mínimo, que alguém fez alguma coisa por ele que ninguém poderia fazer e lhe proporcionou uma salvação. Eu não estou afirmando que eu sou salvo, ou que eu sou filho, ou que você é salvo, ou que você seja filho. Mas o que o que Deus me trouxe aqui nessa noite, foi para que você comece a ponderar se as suas ações são ações de salvo ou são ações de filho. Bichear, porque são duas pessoas distintas e agem de formas diferentes na presença de Deus. O salvo, queridos, ele sabe que Cristo morreu para nos salvar. Mas a pergunta é: salvar de quê? Quantos entraram na igreja porque não queriam ir para o inferno? Quantos? Pouca gente aqui, glória a Deus por isso. Eu não queria constranger você não. Mas você sabe que o propósito da salvação não foi te tirar do inferno? O propósito da salvação foi resolver um problema que você tinha com Deus. Virei para o seu irmão lá assim: não tem mais problema. Deus resolveu o problema. Fica tranquilo, seu problema já foi resolvido. Porque todo mundo vem para a igreja achando que ele vai ser livre do inferno, que ele vai ser livre do diabo, que ele vai ser livre da opressão, que ele vai ser livre do mal, que o mal não vai mais o atacar, que ele não vai ter nenhum tipo de violência, porque ele já foi salvo de tudo isso.
Deus veio te salvar dele mesmo. Vira para o seu irmão lá e diz assim: Deus salvou você dele mesmo. Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 1, diz para mim e para você que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aprove a Deus trazer o seu filho, o seu único filho, e fazer com que ele fosse a salvação de todos os meus pecados. Agora você vai falar para ele assim: eu vou te esclarecer uma coisa de vez agora. Fala para o seu irmão aí: eu vou te esclarecer uma coisa de vez agora. Deus ia vir julgar você. Você sabia disso? Pergunta a ele: Deus ia vir julgar você. Você sabia disso? Mas ele resolveu botar todo o julgamento, toda a justiça em uma única pessoa. Você pode glorificar Jesus por isso? Porque em Jesus, querido, você hoje é justificado. Não existe mais condenação. O julgamento de Deus não vai vir mais sobre você. O julgamento de Deus não vem sobre a igreja. O julgamento de Deus não vem sobre o salvo. Porque você já está julgado em Cristo Jesus. Por glória. Eu já estou julgado em Cristo Jesus. Por causa da desobediência, queridos, estávamos destinados a um julgamento. Por causa da desobediência de Adão, uma humanidade inteira ficou destinada ao julgamento de Deus. Por causa de um pecado de um homem, Deus encerrou toda a terra a um julgamento. Aí Deus, que é lindo, bonito e maravilhoso, usou a boca da minha irmã para falar onde aqui? Que Deus expulsou o homem do jardim, mas nunca do seu coração. Foi isso que você falou ontem aqui? Acho que ela nem lembrava, eu lembrei ela em casa hoje. Queria para o seu irmão lá assim: você pode ter sido expulso do jardim, mas nunca do coração de Deus. Aleluia! Nunca no coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, Deus é justiça e misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia, Ele é misericordioso demais. Mas uma coisa Deus não podia fazer era nos inocentar de forma fácil. Não, está tudo bem. Está tudo bem, Ricardo, está tudo bem. Está tranquilo, não tem mais problema. Ele não fez dessa forma. Ele usou da justiça da cruz do Calvário para trazer juízo sobre aquilo que ofendia a Ele. E o que ofendia a Deus nesse momento, ou nos momentos de nossa vida, era somente pecado. E Deus trouxe justiça, trouxe juízo, trouxe castigo sobre o pecado, e hoje há liberdade, e há liberdade em Cristo Jesus, e é por isso que nós pulamos, é por isso que nós saltitamos, é por isso que nós gritamos, e é por isso que há êxtase em nosso coração. Mas qual a diferença de ser salvo e ser filho, queridos? Aleluia. Porque Romanos 8:28 diz assim: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito ou decreto. E o seu irmão lá fala assim: a diferença do filho para o salvo é que o filho sabe o que é amor e o que é propósito. Tu sabe o que é amor e o que é propósito? Tem gente que diz que tem fé,
E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tira amor da sua fé para ver se você fica na presença de Jesus. Vira para ele e diga assim: não dá para ficar sem amor. Sem amor a minha fé desfalece. Ou é direcionada para a pessoa errada, ou é direcionada para o maldito santo errado. Porque o santo que merece adoração é aquele a qual eu amo. Por isso a Bíblia diz que não devemos sentar à mesa de dois senhores, porque um dia há de se enjoar o meu coração de um e agradar mais ao outro. Então não pode a minha fé andar sem o amor de Deus. Aleluia! Vira para ele e fala assim: sua fé não pode andar sem o amor de Deus. Sabe por quê, queridos? O salvo, ele fica achando que o momento que ele está vivendo é muito maior do que o propósito de Deus. O salvo, ele está preocupado com o momento que ele está vivendo. Senhor, está faltando arroz no meu prato. E o filho fala assim: Deus, qual é o propósito de faltar arroz no meu prato? Devia assar. O salvo não sabe o propósito de faltar arroz, mas o filho entende o amor e o propósito. Senhor, qual é o propósito da falta de arroz? O salvo, querido, ele está preso naquilo que ele necessita. Senhor, eu preciso de carro. Senhor, eu preciso de casa. Senhor, eu preciso de um emprego novo. Senhor, qual é o propósito de eu não ter um carro? O filho pensa assim. Senhor, qual é o propósito de eu ainda não ter uma casa própria? Talvez Deus queira que você seja, ou que você já tenha um ministério itinerante. Você é missionário de Deus. Se você tiver uma casa própria, você vai ficar preso naquele lugar. Qual é o tamanho da sua fé, queridos? O pastor Ricardo falou aqui ontem que ele fez direito. O pastor Ricardo tinha uma necessidade. Talvez ele tenha olhado para as leis e vislumbrou ali, se interessou, gostou daquilo. E aí ele resolveu no seu coração que ia fazer direito e advogar para Deus. Não, Senhor, eu vou ser advogado, eu vou ter um escritório de ação social advocacional. Eu vou servir aos teus filhos com a habilidade do direito. Essa era a necessidade do pastor Ricardo. Mas qual era o propósito de Deus? Filho conhece o propósito de Deus. O salvo olha para a sua necessidade. O filho busca saber qual é o propósito do Pai. E qual é o propósito de Deus, pastor Ricardo? Que ele seja pastor e não advogado. Ele falou isso aqui hoje, estou usando o que ele falou aqui hoje. Os filhos sabem que todas as coisas cooperam para o bem deles. Ei, eu preciso crescer. Nós lemos aqui: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os filhos sabem que a luta, a angústia, a tribulação vai gerar nele um crente mais maduro. É por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que nós é que sabemos como é que Deus faz com que cresçamos. Talvez você esteja passando uma luta, uma dificuldade, e não entenda: Senhor, por que é que eu estou passando por isso?
A pergunta não é porque eu estou passando, você é filho. Filho pergunta qual é o teu propósito para eu passar por isso. Qual é o teu propósito? Eu vim para cá, passei uma luta violenta uma semana atrás. Aí gastei dinheiro, combustível para vir para cá, vim lá de São Gonçalo. Para ontem Deus chegar aqui e me dar só tapa na cara daquele pastor pregando. Por que não me deixou? Deu tapa na cara, não é, São Gonçalo? Pastor Leonai, o camarada só me deu tapa na cara aqui. Eu vim de São Gonçalo para apanhar aqui em Minas. Bebiastou colou blandefácia, mas Deus quer que eu entenda qual é o propósito de toda essa luta, angústia e tribulação. Os filhos sabem, querido, do amor e do propósito. Os filhos, queridos, eles não andam angustiados. Eles não andam perplexos diante de tudo o que acontece. Porque o salvo, ele não tem paz interior, queridos. Mas o filho tem. Aleluia. Jesus, querido, levaram para ele uma mulher que foi acusada de prostituição. Jesus tinha tanta paz interior dentro do seu coração, que quando eles vieram com toda a tribulação, assim como ele estava desenhando no chão, assim ele permaneceu. Somente quem tem paz interior, querido, fica em paz quando a tribulação chega. Glória a Deus! Aleluia! Ah, meu Deus! Porque a psicologia diz para mim e para você que aquele que está abalado emocionalmente, uma das primeiras coisas que ele perde é o controle motor. E Jesus continuou desenhando o chão. Jesus é lindo demais. Aleluia. Vire para o seu irmão lado assim: Jesus, Filho de Deus, tornou-se salvação para eu me tornar filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, tornou-se salvação para eu me tornar filho de Deus. Querido, sabe por que tenho que ser filho? Porque filho compartilha de tudo que é do pai. Ele não tem interesse em nada, porque tudo que é do pai é dele. Tem glória do pai lá na presença de Deus, ou melhor dizendo, no céu de Deus, então eu participo da glória. Existe riqueza no reino de Deus, então eu sou participante de toda a riqueza que é no reino de Deus. Essa é a diferença de filho para pai, para salvo. Vou pegar minha irmã aqui que fica mais fácil para você entender. Vem cá, irmão. Deus deve ser muito bonito para ele me inspirar e falar isso para ela agora. Você é Deus, tá bom? E eu sou um salvo. Eu não chego perto de Deus porque eu não tenho comunhão com Ele. Por que você fez isso comigo? Deixou passar luta? Por que você deixou passar tribulação? Minha vida é uma miséria. Minha casa está em pranto, minha família, ninguém nasce, é Deus. Aí o filho faz assim: ah, pai, que calachou meu pai. O filho fala assim: ó, pai, deixa eu encostar aqui no seu peito. Você faz um carinho em mim, pai. Ele não está preocupado com tribulação, ele está preocupado com o carinho de Deus por ele. Esse é o filho. Obrigado, Deus. O salvo, queridos,
O salvo ele é movido por medo, sabia disso? Eu vou jejuar porque eu tenho medo do capeta me pegar lá fora. Eu vou jejuar porque vai que eu estou vacilando e eu vou para o inferno depois. Vira para o seu irmão ao lado e diga assim: não confunda familiaridade com intimidade. Não se familiarize com as coisas que acontecem na sua vida, porque Deus proporciona isso acontecer para gerar em você intimidade. As lutas, as angústias, as tribulações não são para você ficar familiarizado com elas, mas é para gerar em você uma intimidade profunda com Deus. Só que o tema da nossa mensagem nessa noite, queridos, é: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vira para o seu irmão lá e diga assim: filhos precisam ser desenvolvidos. Você que está com o bebê aí, traz esse bebê aqui para mim, por favor. Cadê o Jean? Vem cá, Jean, você. Jean, fica aqui, por favor. É grandão, né? Posso? Olha a diferença de tamanho dela para a Jean. Vira para o seu irmão lá e diz assim: se desenvolver na presença de Deus dói muito. Eu vou botar ela no chão para você ver a diferença de tamanho. Subiar. Essa menina aqui, até chegar no tamanho de Jean, vai sofrer muito. Você quer crescer na presença de Deus? Filhos precisam ser desenvolvidos. E como é que Deus usa? Como é que Deus faz para os seus filhos crescerem? Aquela pequena menina que eu pus ao lado do Jean, queridos, ela vai ouvir muitos nãos do seu pai. Ela vai ouvir muitos nãos da sua mãe. Ela vai dizer, muitas vezes ela vai ouvir dizer os seus pais dizerem para ela: não mexe aí que está errado, não faça isso desta forma, porque assim você vai se machucar. Aleluia! Oh meu Deus! Sabe o que eu quero que você aprenda nessa noite, quando eu terminar de ministrar a palavra que Deus encheu meu coração? É que crescimento gera sofrimento para a gente. Se você não está sofrendo, é porque você não está sendo desenvolvido por Deus. Se você não está passando alguma angústia, alguma tribulação, alguma dificuldade na sua vida, é porque você está sofrendo dinamismo espiritual. Aleluia! Glória a Deus! E sabe qual é o requisito de Deus para sermos um sacerdote segundo a lei levítica? É que não tivéssemos ou que não sofrêssemos dinamismo. Um sacerdote de Deus não poderia sofrer dinamismo. Ele não podia ser anão. Deus tem critérios para usar os seus filhos. O filho, para se manifestar, ele precisa crescer, queridos. Aquela jovenzinha que eu pus aqui na frente, que eu não sei o nome dela, qual o nome? A Lara. Ela só vai poder assumir as coisas do pai quando ela crescer. Ela só vai poder assumir o governo de uma família quando ela amadurecer.
Você só vai poder assumir um ministério na presença de Deus quando você crescer. Você só vai poder assumir algo para Deus quando você amadurecer e deixar de ser menino. Deixa de ser menino, menino. Vira para o seu irmão ao lado e fala para ele assim: sabe o que há entre a imaturidade e a maturidade? Sofrimento. Deus vai fazer você passar por umas coisinhas muito graves até você crescer. Mas fala para ele assim: ó, não desista. Deus quer que você cresça. Queridos, todo cumprimento de propósito, o seu chamado, o seu ministério, aquilo que Deus já te propôs, aquilo que Deus já disse que é teu, necessita que você passe por todo o processo de crescimento e amadurecimento dado por Deus. Algumas coisinhas que você precisa saber sobre crescimento. O que eu preciso saber, queridos, é que Deus não usa meninos ou crianças espirituais. Ele para o seu irmão lá diz: Deus não usa menino, não. Tem que crescer. Crianças só pedem brinquedos. Seu filho pede o que a você, querido? Querido, meu filho sabe o que pediu a Deus? Eu peguei a cartinha dele, Eu falei com a minha esposa essa semana. Eu peguei a cartinha dele. Pai lá do céu. Está escrito assim do jeito que eu estou falando. Pai lá do céu, eu quero um carrinho de controle remoto. Mas, se for muito caro para o senhor, pode me dar uma roupa camuflada, tá bom. Ele gosta do exército, meu irmão é capitão lá, ele gosta. Mas, queridos, por que é que eu estou falando que você precisa saber disso? Porque enquanto a sua oração for uma oração de me dar casa, de me dar carro, de me dar alguma coisa que supra a minha necessidade e não que cumpra o propósito de Deus, a sua oração ainda é uma oração de menino. Existem níveis de revelação divina, queridos. Se você for menino, a revelação de Deus para você vai ser qual? Você não suporta uma revelação profunda de Deus. O que você suporta é uma revelação de menino. Mas o maduro, queridos, ele recebe revelações maduras do reino do céu. É por isso que o apóstolo Paulo diz que enquanto ele era menino, ele cogitava sobre o quê? Sobre as coisas de menino. Deus ordenou meu crescimento. Crescei na graça e no conhecimento. Pode mostrar. Estou ali no meu celular, mas vou olhar aqui com vocês. Para crescer, querido, eu preciso saber que o propósito de Deus é gerar maturidade em mim. Para você e eu crescermos na presença de Deus, é saber que Deus me salvou para cumprir na minha vida o seu rico propósito. Aleluia. 1 de Pedro diz assim: e ele designou, de Efésios, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homem que querem nos conduzir ao erro.
Então o propósito de Deus é que é interessante na minha vida. O que vai gerar crescimento na minha vida é o interesse de Deus em mim, e não o seu interesse nas coisas do reino. Eu vou esclarecer o que eu estou dizendo, querido. Porque tem gente que vem para a igreja porque alguém lhe disse que aqui você prospera. Alguns vêm para o reino de Deus porque dizem que se você der 100, você vai receber 100 vezes mais. Mas sabe qual é o real propósito de Deus criar eu e você? É que Ele era cheio de tanta bondade que Ele falou assim: eu vou criar um ser para dar de mim mesmo para Ele. Esse é o propósito da criação, queridos. Você ser cheio de Deus. A Bíblia diz que o mistério revelado é Cristo em nós. E agora não é mais mistério, já está revelado. Glória a Deus. É uma substituição, queridos. É Deus tirar a velha criatura e botar Jesus em todo mundo. É olhar para a pastora assim, não está papudinho igual Jesus, hein? O mistério revelado é Jesus dela. Aleluia. O outro, queridos, para crescer devo desejar a palavra de Deus. Crente que não ama ler a palavra, meditar na palavra, vai ficar naníquo, vai ficar anão espiritual, queridos. Porque o texto diz para mim assim, ó: livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Qual é o propósito de Deus, querido? Se você não se mergulhar, não mergulhar na palavra de Deus, você nunca vai saber o que Deus deseja para você. Olha a diferença do salvo por filho que ora. O salvo ora assim: Senhor, estou passando muita luta, muita tribulação. Senhor, em nome de Jesus, lança por terra todo o mal da minha vida e me abençoa com toda a riqueza do céu. Aí o filho ora assim: Senhor, são poucos os ceifeiros da seara. Tem tantas almas para ser salvas, Senhor. Manda mais ceifeiros. Você percebe a diferença de quem é salvo para quem é filho? O filho compartilha o mesmo interesse do pai. Uma das coisas que eu vi o pastor Ricardo falar aqui, Deus encheu meu coração, é que ele não está interessado em só salvar, mas ele está interessado em afiliar, abraçar como filho. Deus vai usar filhos, queridos. Aliás, desde o início do ministério, ele sempre usou filho. Quem foi que ele usou para te salvar, queridos? O filho. Ele para o seu irmão lá diz assim: Deus não usa qualquer pessoa. Deus só usa filho. Quer ser usado por Deus? Seja filho. Simples assim. Simples. Seja filho. Sou batista tradicional, sabia disso? A minha igreja não pode falar em língua, não. Para crescer, devo deixar, queridos. Para crescer, preciso deixar o conhecimento gerar ousadia na minha personalidade. Ou para você, querido, na minha identidade interior.
Porque a Bíblia diz que é do interior que brotam coisas lindas em nós. Você quer crescer? Deixa essa palavra, deixa esse conhecimento da graça e da palavra de Deus gerar em você ousadia. Deixar criar em você uma identidade interior que ninguém vai te confundir. E aliás vai dizer para você igual a Pedro: você é discípulo dele, tu fala igual a ele. Tu tem o jeito dele. Eu não conheço não, tu fala igual a ele sim. Tu tem identidade interior, eu conheço você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Olha, a gente estava conversando ontem na casa do pastor Ricardo sobre isso, e nós estávamos conversando a mesma coisa, chegamos ao mesmo consenso, e que não existe mais ministério levítico, queridos. Se alguém está te chamando de levita, fala: ô rapaz, eu agora sou de uma tribo diferente, Jesus é da tribo de Judá. Na tribo de Judá, ninguém nunca atribuiu sacerdócio. É sacerdócio novo na minha vida, e o sacerdócio é segundo Jesus em mim. Porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Até o sacerdócio foi trocado. E os sacerdotes que ministram diante de Deus estão diante dos meus olhos agora. Para crescer, devo deixar o conhecimento gerar saúde e força de caráter em mim. Tem muita gente mau caráter aí fora, tem? Pode falar pilantra aqui, já falei. Tem muita gente pilantra aí fora. Mas por que são assim, queridos? Porque eles são salvos. Porque o filho recebe caráter do céu. O filho recebe caráter de Deus. O filho é cheio do Espírito Santo, e o caráter do Espírito é que está nele. 1 de Pedro 2:12-16. Vivam entre pagões de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Só filho tem caráter. Meu Deus. O primeiro filho de Deus, que é Jesus, que é o primogênito, agora é unigênito, né? Antes unigênito, melhor dizendo, hoje primogênito. Ele tinha tanto caráter que a Bíblia diz para mim e para você que ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E o diabo fez algumas propostas interessantes para ele. Levou ele no alto, ó, está vendo todo esse reino? Se me adorares, te dou. Aí ele falou: está escrito, só adorarás ao Senhor. Quem foi que gerou o caráter dele? A palavra de Deus. Toda a resposta de Jesus na proposta que o diabo lhe fez, ele respondeu a ele com a palavra. Você quer crescer, querido? Deixa a palavra gerar em você saúde e força de caráter. Ei, Moisés, querido, estava lá diante de Faraó e lhe perguntaram assim: depois você lê Hebreus 11, quem é você, rapaz? Eu sou hebreu. Você não é filho da filha de Faraó? Não, eu não sou filho da filha de Faraó. Eu sou hebreu, eu tenho identidade cristã. Quando lhe perguntaram quem era, ele disse: eu sou hebreu, eu sou cristão, eu sou filho do rei. Em mim tem uma língua que tu não pode falar. Oh, meu Deus. Mas aonde que foi gerado caráter e saúde emocional nele, querido?
Ele queria crescer. Moisés foi criado com toda a sabedoria do Egito? Claro que foi. Se tornou grande no Egito? Se tornou grande no Egito. Mas ele não teve crise de identidade. Quem é você? Eu não sou filho da filha de Faraó, não. Eu sou hebreu. Mas você foi criado lá? Não, eu fui criado lá, mas eu sou hebreu. Mas você foi criado no mundo, mas agora eu sou filho de Deus. Agora eu sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora eu falo em línguas mesmo. Qual o problema? Tu tá com aqueles doidos lá que falam aquela língua que não entende nada, eu estou com eles mesmo. Deus maravilhoso. Por favor. Para crescer, queridos, eu devo deixar o conhecimento me capacitar na prática do amor. A Bíblia diz que 3 coisas permanecem para sempre. Quais são? E qual é o maior deles? Ué, não foi a sua fé que é maior? Você tem que ter fé para adorar a Deus? Ele para o seu irmão lá e fala assim: que surpresa, né? O que faz você adorar a Deus não é a sua fé, mas é o seu amor. Porque quem ama a Deus pode ficar angustiado, atribulado, mas ele está lá sempre nos pés do Senhor. Segura a minha alma, glorifica o teu nome. Eu sei que Deus usou a tua fé, mas depois Ele encheu você de amor, porque Ele sabia que sua fé sozinha ia fazer você um dia ter crise de fé. Eu acho que eu não gosto mais de Deus. Então Ele falou: vou te encher de amor então, porque com amor não tem crise de fé. Ou eu sigo ou eu não sigo. Ou eu sou servo ou eu sou servo. Não tem crise. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso ter muito ou posso ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vivo pelas circunstâncias da vida, porque eu sou filho. Filho não tem prazer em coisas efêmeras, em coisas passageiras. Mas ele tem prazer em encostar a cabeça no peito de Deus e falar: Pai, que bom que eu estou aqui. Ele tem prazer em dizer para Deus: Pai, que bom que o véu se rasgou. Porque agora eu não preciso ficar no pátio exterior, não. Agora eu posso adentrar no Santo dos Santos e ser ministrado por Deus. O sexto, queridos, para crescer devo deixar o conhecimento mudar a geografia da minha oração. Você vai me perdoar pelo que eu vou te falar, querido. Se você só ora quando vem aqui dentro, você é salvo. Mas se você consegue entrar no quarto onde ninguém está te vendo, aonde não tem glória nem louvor para dizer que você é crente, se a sua geografia de oração foi mudada, você é filho mesmo. Porque o filho tem prazer em se ocultar da presença de Deus e não ficar nos holofotes do mundo. O salmo ele fala assim: eles têm que ver alguma coisa de Deus em mim. E o filho ele fala assim: Senhor, importa que o Senhor cresça. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa.
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Você já começou a entender a diferença do salmo do filho? Amém. Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Para crescer, querido, você quer crescer, não quer? Quantos querem crescer, digam amém. Amém. Quantos querem crescer, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para crescer, devo deixar o conhecimento mudar o conteúdo do meu amor. Querido, se você está lendo a Bíblia, se você está meditando na palavra de Deus e ainda continua orando como menino, é porque dentro de você a palavra não te sacudiu ainda. Eu vou finalizar aqui, não vou nem deixar a minha irmã mostrar o próximo, não precisa mostrar o próximo não, porque a hora já tem ido embora, né? Para crescer, devo deixar o conhecimento mudar o conteúdo do meu clamor. Perguntaram a Jesus assim: mestre, como é que ora? Aí o mestre falou para eles: ó, vocês vão orar assim, ó. Pai nosso que estás no céu. Ele virou para eles e falou assim: ó, vocês precisam saber que entre o pai e o filho não tem distância. Porque falar que o pai que está no céu dá uma ideia grande, né? Parece que Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Mas só que tem uma palavrinha que começa aí, é pai. Pai está longe ou está perto? Pai está dentro do mesmo teto ou está fora do teto? O conteúdo do meu clamor muda quando o pai está comigo. O conteúdo da minha oração muda quando eu reconheço que sou filho. Quando você é filho e deixa a palavra mudar você, queridos, o conteúdo do seu clamor não é cheio de reclamações. Como é que eu não lembro aquele desenho, mas tinha um desenho que tinha uns personagens que falavam assim: ó vida, ó céus, ó azar. Tinha um desenho assim? Mas o cara que é cheio, o filho que é cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, ele tem adoração no seu clamor. O Salmo 100 é real na vida dele. Como é que é o Salmo 100? Vocês sabem? Amém. Entrai Com ações de graça, com cânticos, com hinos e com adoração. O filho sabe porque ele cresceu. Quantos tem aqui? Eu sei disso. Quantos Deus falou para você que você vai ser pastor um dia? Pode levantar a mão alta, vocês estão com medo de pastor. Você é vergonha de ser pastor? É honra ser pastor. Eu sei que nós não temos que ter orgulho de ser pastor, não é isso? Nós temos que ter temor de ser pastor. Mas é honra de Deus. Eu tenho uma notícia para finalizar, para passar para as mãos do pastor Ricardo, para vocês que têm ministério. Eles vão sofrer. Mas só que é um sofrimento tão gostoso, porque é um sofrimento com a presença de Deus em nós. Não é um sofrer sozinho. Vocês acham que o Espírito levou Jesus lá no deserto e deixou ele lá sozinho? Ele estava com ele. A Bíblia não diz que ele levou e deixou ele. A Bíblia fala que levou ele, mas ficou junto. Porque se tivesse vindo embora, ele falava que deixou ele embora. Então, querido, se você tem ministério, tem chamado, Deus tem separado você para o diaconato, Deus tem separado você para evangelista, para pastor ou para mestre, você vai sofrer, mas não é sozinho. glória a Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão aos irmãos. Eu não
vim aqui tratar você como salvo ou como filho. Só para dizer para você como é que os filhos fazem. O filho, queridos, evidencia o poder e a autoridade de Deus na vida deles. Sabe por que eles evidenciam o poder e a autoridade e unção na vida deles? Porque Jesus falou assim: quem vê o Pai vê a mim. Então as pessoas vão procurar Jesus em quem? Em você. E você precisa expressar quem Jesus é. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe sua vida. Convidei aqui, vou orar pela sua vida. Vem.